Flamengo tem carta na manga para contratar Jorge Carrascal, jogadoraço de 27 anos do Dinamo Moscou. E esse trunfo é a vontade do atleta. Os russos são duros na queda, é difícil negociar com os russos, né? Haja visto o que aconteceu aí nesse processo, ainda na gestão anterior, capitaneada pelo Rodolfo Landim, para trazer o Claudinho, que era jogador do Zenit. Só que o Dinamo Moscou não tem a grana do Zenit. Vale lembrar que o Zenit é bancado pela Gazprom, uma das maiores empresas de energia do mundo, sediada em São Petersburgo, cidade do clube. O Dinamo não tem essa grana. O Dinamo quer 15 milhões de euros, o Flamengo oferece menos. Basta negociar. E repito por aqui o que eu disse no vídeo anterior. Jorge Carrascal é o cara do Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, tá? E a gente vai continuar fazendo uma suíte, como se diz no jargão da televisão, ou seja, uma reportagem que é um próximo passo, sobre a questão do Jorge Carrascal, porque o jogador quer atuar no Flamengo. O jogador está escondido no futebol russo. Hoje é isso. Os times russos foram banidos de todas as competições internacionais, inclusive a seleção da Rússia. Não disputa mais as eliminatórias, por exemplo, para a Copa do Mundo. Isso tudo por causa da guerra na Ucrânia. Então ele não tem uma vitrine. O Carrascal quer voltar à seleção, por exemplo, da Colômbia. Essa é uma lógica invertida também. O cara teria de gostar mais de jogar pelo clube do que voltar, do que se esforçar para atuar pela seleção do país dele. Mas enfim, ele vê o Flamengo também como uma vitrine. E ele quer jogar no Flamengo. E quando o camarada quer jogar numa equipe, fica muito difícil segurá-lo. Atenção! Esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br. Faça o seu cadastro ou o seu login, caso você já esteja cadastrado na BandBet, e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado. Com BandBet Multiplica, ou seja, combinadas com odds turbinadas que você não encontra em nenhum outro lugar por aí. A concorrência está comendo poeira diante da BandBet. E nesse fim de semana tem um jogaço de bola que será no próximo domingo às 4 horas da tarde, o clássico ibérico entre Portugal e Espanha, pela final da UEFA Nations League. É uma competição do segundo escalão europeu, a Euro é muito maior, evidentemente, mas ainda assim temos a expectativa de um grande jogo, duelo entre Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. BandBet, um lance e infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, rola uma subversão, né, nos valores, né? Quando o camarada quer jogar num clube que seja uma vitrine para servir a seleção do país dele, ou melhor, voltar a servir a seleção do país dele. Eu vi muita opinião na rede social ontem no que diz respeito ao Carrascal ser um jogador meio descompromissado, né? Peito frio. Não é assim. Carrascal é um jogador muito bom. E ele é sim um jogador da posição do Arrascaeta. Ele não é atacante. Então se você for aferir como joga a seleção da Colômbia hoje, tá? Com Lerma, Richard Rios, John Arias, James Rodrigues e Luiz Dias, ele podia perfeitamente jogar no lugar do James Rodrigues, né? Com John Duran à frente. Esse é o estilo de jogo dele, é a posição em que ele se sente mais à vontade. Ele não é indolente, ele não é displicente. E o próprio Marcelo Galhardo, que é um cara que sabe muito de futebol, teceu loas, ou seja, vários elogios ao Jorge Carrascal, que é um jogador colombiano puro, ou seja, habilidade pura, técnica pura. E é um jogador, sim, para fazer frente ao Arrascaeta no Flamengo. Arrascaeta que foi trucidado pela imprensa uruguaia
após a má atuação dele e de toda a seleção do Uruguai, na derrota desta quinta-feira por 2-0 para o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Então a gente tem que contar com a possibilidade de o Arrascaeta atravessar um mau momento no Flamengo. Me interessa mais o que ele faz pelo Flamengo, menos o que ele faz pela seleção do Uruguai. Então o Rafael Carrascal seria uma sombra para o Arrascaeta, que pode entrar numa zona de conforto. Aliás, eu acho que o Arrascaeta já pode ter entrado nessa zona de conforto, falar assim, não, eu sou titular absoluto desse time, e ele joga a bola para tal, e de repente não desempenhar aquilo que ele pode. No Campeonato Brasileiro, nessa temporada, ele vem jogando muito, mas na Libertadores, as duas últimas partidas dele foram horrorosas, contra LDU e Deportivo Táchira. Então a gente vê um Arrascaeta que oscila ainda, um jogador que pode ter problemas físicos, e aí o Carrascal seria o atleta ideal para suprir essa ausência. Gente, o cara recebeu elogios do Marcelo Galhardo, que foi técnico dele no River Plate. O Marcelo Galhardo tem um nível de exigência muito alto. Não faria esse elogio ao Carrascal caso ele não fosse digno de receber esses elogios. Agora, muito importante você saber, e aí eu fiz um levantamento das temporadas do Carrascal versus o número de gols, que ele não é um goleador. Ele não é jogador para ser artilheiro de Campeonato Brasileiro, de Libertadores da América. Ele é um jogador que participa muito ativamente da construção do jogo. Essa, para você ter uma ideia, é a temporada mais goleadora do Jorge Carrascal, com 8 gols marcados, ou seja, é pouco. Mas se a gente for comparar principalmente com o que o Arrascaeta vem produzindo ofensivamente, jogando um pouco mais adiantado, é pouco. Tá? Então, assim, não é a valência do Carrascal. E todo jogador tem seu ponto fraco, seu ponto forte. Inclusive o Carrascal perdeu um gol, já citei essa história aqui, na semifinal da Libertadores de 2020 contra o Palmeiras, jogando em Avejaneda, né? O Monumental de Nunes estava fechado. Ele perdeu um gol inacreditável quando o jogo estava empatado por 0-0. Aquela partida terminou com vitória do Palmeiras por 3-0 na Argentina. Então, assim, não é um artilheiro. Não tem essa vocação, tampouco é um centroavante. Ele não é centroavante, ele não é segundo atacante. Ele é um jogador de construção do jogo, fundamental nesse processo, tá? Aí muita gente fala assim, não, mas é um novo Alcaraz. Não! O Alcaraz é jogador de outra posição, gente. O Alcaraz nunca foi um jogador para ser o substituto do Arrascaeta. É outra posição completamente diferente. O Alcaraz é um jogador que gosta de atuar de frente para o gol adversário, talvez como um segundo homem no meio de campo. É um jogador com muitas valências, ele mostrou isso, inclusive, jogando pelo Everton na Premier League. Mas não é o novo Alcaraz. Definitivamente não. Pode dar errado? Pode, claro. Né? Existem vários contextos aí. Mas definitivamente ele não é um novo Alcaraz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.